Olá, pessoal, boa tarde. Hoje, em História, a gente primeiro vai ver na página 26 e 27, para finalizar o que a gente estava trabalhando sobre as construções das casas. Então, vamos lá. Como as pessoas faziam para construir uma moradia na comunidade. Isso aqui muito antigamente. Por muito tempo, as moradias de barro, madeira e cipó foram comuns no Brasil. Algumas casas feitas com esses materiais ainda são encontrados no meio rural. Em muitas comunidades, os vizinhos são solidários e fazem mutirões, ajudam na construção dessas moradias. Que é esse tipo de casa aqui, ó. Então vamos lá. Primeira etapa, aplanamento. O que é isso, aplanamento? O terreno deve ser aplanado e batido para receber a construção. Em seguida, valas são cavadas de acordo com o tamanho e a forma da moradia. Essas valas são preenchidas com pedras para evitar que a umidade do solo decomponha as paredes feitas de barro. Então, veja bem, é o que esses senhores estão fazendo, o aplanamento. Estão fazendo aqui, ó, valas para fazer esse tipo de casa. Aí aqui nós temos a segunda etapa, esteamento. Os esteios são pedaços de madeira que têm a função de sustentar a estrutura das paredes e as vigas da cobertura de palha ou de telha. Então, gente, são esse aqui, ó, tá? Que fica aqui, ó, para poder segurar as estruturas. Depois, a amarração, que é isso aqui que eles fazem. Os bambus são amarrados aos esteios com cipós para formar uma grade. Nessa etapa, os moradores decidem os locais onde ficarão a porta e as janelas. Então, aqui, ó, eles colocam os bambus e vão amarrando, estão vendo? Tipo uma cerquinha. Para quê? Para ir para a quarta etapa. Vamos lá. Quarta etapa é o barreamento. O que é isso, barreamento? Logo depois que o barro é amassado, com os pés começa o trabalho de barreamento. Ele é feito por pelo menos duas pessoas ao mesmo tempo. Enquanto uma preenche a parede por dentro da casa, a outra preenche por fora. Então, olhe bem, fica uma pessoa aqui do lado de fora e uma pessoa do lado de dentro. Aí eles vão preenchendo essas paredes aqui das amarrações. Coloca o barro por aqui e a outra lá dentro vai colocando pelo lado de dentro. Olha aqui, tá vendo? Uma pessoa colocando o barro por dentro, aí já tem outra pessoa lá dentro colocando na parede do lado de dentro. Esse bambu não vai aparecer nem por fora nem por dentro, ele vai ficar entre o barro, tá bom? Aí agora aqui, número 1. As moradias feitas com barro amassado ainda são construídas no Brasil? Onde? Lá no textinho, lá da primeira página, tem essas informações, não tem? 2. Ordene de 1 a 4 as etapas de construção de uma casa de barro amassado. Amarração, esteamento, barreamento e aplanamento. Vocês vão seguir ali e vão ver quem é a primeira etapa, a segunda, a terceira e quarta. Você acha importante os vizinhos se ajudarem? Discuta com os colegas. Então, aqui vocês vão discutir com a família de vocês, ok? Agora sim, nós vamos para as atividades volta e revira. Vamos colocar aqui a data de hoje, 2/6/2020.
Volta e revira. Então agora a gente vai ver tudo que a gente estudou sobre moradia. A moradia é dividida em cômodos, nos quais fazemos tarefas diferentes. É importante que todos da família colaborem nas tarefas domésticas. Existem diferentes tipos de moradias: casa, apartamentos, barracos, palafitas e entre outros, certo? Nós estudamos isso. No número 1, tem um poema que eu vou ler para vocês para depois responder as questões. O quintal. No fundo do quintal, a amarelinha esconde-esconde, jogo do anel, um amor e 3 segredos. No fundo do quintal, casinha de boneca, comidinha de folha seca. Quando não existe quintal, como é que se faz? A. Que brincadeiras são citadas no poema? Aí você vai procurar aqui os nomes dessas brincadeiras e vão escrever aqui. B. Em que tipo de moradia é mais comum haver quintal? Em que tipo de moradia? Casas, apartamentos, barracos, palafitas? E C. Que resposta você daria à pergunta feita no fim do poema? Quando não existe quintal, como é que se faz? Então, que resposta você daria? Agora, vamos para a página 29. Continuando. 2. O conjunto de leis mais importante do país é a Constituição Federal. Garante uma série de direitos aos cidadãos, como a moradia. Leia o artigo a seguir, observe a charge e, em seguida, responda as questões. A moradia como direito. Então, gente, isso aqui foi tirado da Constituição Federal. Artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade e a infância, a assistência aos desamparados. Então, aqui, ó, Brasil, Constituição da República Federativa do Brasil. Agora tem uma charge. Papai, lê aquele conto de fadas para a gente dormir? Claro! Todo brasileiro tem direito à moradia. Olhe bem. Por que o pai está lendo isso? Em que local eles estão morando? Prestem bem atenção aqui o local que eles estão deitados para dormir. Onde vive a família representada na charge. É um lugar apropriado para uma família viver? B. No município em que você vive, há pessoas na mesma situação das personagens mostradas na charge? O que você pensa sobre isso? Discuta com os colegas. Aqui, gente, não precisa responder escrevendo. Você vai discutir com a sua família sobre essa pergunta. C. O trecho lido pelo pai na segunda cena da charge se refere ao que está registrado na Constituição Federal? O direito à moradia assegurado pela lei é respeitado na situação mostrada na charge? Sim ou não? Por quê? Vamos agora para a página 30. Observe a moradia abaixo. Com um colega, respondam oralmente as questões. No caso aqui, vamos responder com a família. Essa aqui é uma oca da etnia Calapalo, no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso. A. Que aspectos dessa moradia mais chamam a atenção de vocês? Olhando aqui essa moradia, o que mais chama a atenção? É para responder oralmente, ok? Destaquem ao menos 2 diferenças entre essa moradia
e as moradias mais comuns no local onde vocês vivem. E 4. Desenhe e pinte a fachada de sua moradia. O que é fachada? A frente da sua casa. Como que é a sua casa você olhando de frente? Então, você vai desenhar e pintar. Agora, vamos para 31. Ligue as moradias aos materiais mais usados em cada tipo de construção. Então, aqui, ó, nós temos aquela casa que nós vimos como que elas são construídas, né? Que é com barro, com bambu, né? Depois nós temos essa, que é feita de madeira. Mas aqui embaixo tem pedra, né, gente? Nós temos essa daqui também, que é feito de madeira. Temos essas daqui também de madeira, porém, elas são fora do chão, ela é de palafitas. Temos essas aqui, ó, que tem pedras, tem telha, né? Agora nós temos os materiais: madeiras, pedras, bambus e o barro. O barro está sendo amassado com os pés. Lembrando, a gente pode ligar aos materiais mais de uma casa. Pode ser que madeira tenha duas, pode ser que pedra tenha duas, ok? Agora, nós iremos para a parte do livro interativo, que é onde a gente vai conferir as nossas respostas. Então, vamos lá. Nós vamos primeiro para a página 26 e 27, que é aquela parte que a gente aprendeu como que são feitas, construídas essas casas com barro, né? Então, vamos lá. Aqui. As moradias são feitas com barro amassado. As moradias feitas com barro amassado ainda são construídas no Brasil? Onde? Então vamos ver aqui e conferir. Sim, no meio rural. Não é isso que está aqui no texto? Dizendo que elas são construídas no meio rural? Né? Aqui, ó. São encontradas no meio rural. Agora, ordene de 1 a 4 as etapas da construção de uma casa de barro amassado. Então, como que ficou a ordem aí? Como que ficou a ordem, gente? Vamos lá. Amarração. Vocês colocaram que número? 1. É isso? Número 1? O que vocês acham? Vamos lá, então. Amarração. Olha aqui. Vamos ver. Amarração. Aplanamento é o número 1. Esteamento é número 2. A amarração é a terceira etapa. Então, aqui nós vamos colocar o número 3. Esteamento. Esteamento é que etapa? Esteamento é o número 2. Então, a gente vai vir aqui e colocar o número 2. O barreamento. O barreamento é que etapa? É a etapa 3? Hein, gente? Barreamento é a etapa 4. Barreamento é a etapa 4. E o aplanamento? Aplanamento é a primeira etapa, né? Então, ó, aplanamento, primeira etapa. Vamos verificar a resposta. Vamos ver certinho. Olha, amarração 3, esteamento 2, barreamento 4, aplanamento 1. Você acha importante os vizinhos se ajudarem? Discuta com os colegas. Aqui é resposta pessoal. E a tia falou que vocês iam discutir em família. Agora nós vamos para o volta e revira. Número 1. Após ler
o poema O Quintal. A letra A. Que brincadeiras são citadas no poema? Letra B. Em que tipo de moradia é mais comum haver quintal? Letra C. Que resposta você daria à pergunta feita no fim do poema? Vamos conferir. Letra A. Quais são as brincadeiras? Amarelinha, esconde-esconde, jogo do anel e casinha. Letra B. Em que tipo de moradia é mais comum haver quintal? Em casas e sobrados, né? E na letra C? Que resposta você daria à pergunta feita no fim do poema? Vamos voltar lá na pergunta feita no fim do poema? Quando não existe quintal, como é que se faz? Então, aqui, gente, essa resposta é pessoal. Cada um vai dar a sua resposta. Número 2. Aqui é para a gente responder sobre essa charge, né? Aí na letra A, onde vive a família representada na charge? É um lugar apropriado para uma família viver? Então vamos ver aqui. Letra A. A família mora embaixo de um viaduto. É um lugar precário, inadequado para viver. Então, esta é a resposta da letra A. A família mora embaixo de um viaduto e é um lugar precário para viver. Na letra B, no município em que você vive, há pessoas na mesma situação das personagens mostradas na charge? O que você pensa sobre isso? Discuta em família, né? Não é com os colegas. Aqui, gente, a resposta é pessoal. E na letra C? O trecho lido pelo pai na segunda cena da charge se refere ao que está registrado na Constituição Federal. O direito à moradia assegurado pela lei é respeitado na situação mostrada na charge? Sim ou não e por quê? O direito à moradia não está sendo respeitado. Por quê? Porque a família representada não tem moradia. Porque elas estão morando aonde? Olha só, embaixo de um viaduto. Elas estão se abrigando embaixo de um viaduto. Elas não têm moradia. Agora o 3. Observe a moradia abaixo. Com um colega, respondam oralmente as questões. Então, com a família, vocês vão responder oralmente essas questões. Então, são todas respostas pessoais. Aí, aqui no número 4, está pedindo para vocês desenharem a fachada da sua moradia. Então, também cada um vai desenhar a frente da sua casa. E o número 5, ligue as moradias aos materiais mais usados em cada tipo da construção. Então, vamos conferir como ficou aqui a resposta. Olhe bem. Esta casa, ela está só ligada ao barro. Agora, esta casa aqui, ela foi ligada à madeira. Olha outra casa aqui também, a madeira. Esta daqui, ao bambu, que essa daqui só foi feita de bambu. E esta casa aqui, ela foi feita de pedras, ok? Então, a nossa aula de história finaliza por aqui, galera. Até a próxima. Beijocas!